Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aqui mais uma vez para estar levando a palavra do Senhor. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, arroba Patrícia Regina Flor de Maio, 5855. Gente, que rei abençoado é esse? Você sabe que rei abençoado é esse? Que rei abençoadíssimo! Que bênção, gente! Então hoje nós vamos entrar no 34º capítulo do livro de 2 Crônicas. E nós vamos estar entrando aqui mais uma vez, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para entendermos mais um pouquinho. Você sabe qual rei que é esse? Se você quiser saber, fica comigo até o final. Fica comigo até o final, não sai daí não, tá bom? Capítulo 34, 2 Crônicas, capítulo 34. Olha para você ver, esse rei, ele era filho de um rei totalmente idólatra. O avô dele foi idólatra, mas orou, pediu perdão a Deus e tudo, e passou a servir ao Deus único. Cuidado no caminho que você está entrando. Tem gente que conhece a palavra e está entrando em caminho errado. Caminho de idolatria, caminho de feitiçaria, caminho de macumbaria. Conserta a sua vida. Jesus está voltando. Devemos consertar a nossa vida. E aqui, gente, esse rei, o avô dele foi idólatra, mas depois ele fez uma oração de arrependimento e Deus o perdoou. Ele pediu perdão, ele fez a oração, né? E depois esse avô dele era Manassés, e o pai de Josias reinou, foi totalmente idólatra, fez muitas coisas más, tudo aquilo que Deus abomina, ele fez. E depois o reinado dele dura apenas 2 anos, que ele foi morto à traição. Aqui no capítulo 34, Josias é filho de Amon, que era totalmente idólatra, que só fazia coisas erradas. Mas Josias, gente, foi colocado ao trono com 8 aninhos de idade, gente, imagine. E ele começou a reinar. E ele reinou 35 anos em Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Quando fala seu pai é porque era parente de Davi. E o Senhor falou que a linhagem de Davi não iria morrer. E ele andou no caminho de Davi, ele não desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Ele estava com os olhos focados no Senhor Deus. Que maravilha, gente! Aconteça o que acontecer no mundo, nossos olhos têm que estar focados em Deus. E aqui ele derrubou todas as imagens de escultura, todos os balaíns de fundição, quebrou, reduziu a pó, aspergiu sobre a sepultura dos que tinham sacrificado, aqueles que eram idólatras. Ele derrubou todos os altares, ele destruiu todas as imagens. Por que as pessoas... Por que você é idólatra até hoje? Por que você tem imagem de escultura na sua casa? Se desde os primórdios tempos Deus abomina a idolatria. E aqui ele queimou também os ossos dos sacerdotes sobre seus altares. E assim Josias fez uma purificação em Judá. E também na cidade de Davi, que era Jerusalém, purificou. Ele fez isso também com a cidade de Manassés, de Efraim, que pertencia a eles também, a Naphtali, a Simeão. E ele derrubou todos os altares, os bosques, as imagens de escultura, até reduzir a pó. Porque Deus, ele
abomina a idolatria, gente. Para de ser idólatra. Depois depois Josias, ele que fazia reto tudo perante os olhos do Senhor. Ele não olhava nem para a direita nem para a esquerda, mas ele tinha os olhos fixos no Senhor. Ele faz reparo no templo. Quando estava fazendo 18 anos de reinado, havendo já purificado a terra e a casa, ele enviou Safã, filho de Azalias, a Maazéias, maioral da cidade, que ele era muito importante, né? E a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor Deus. E foram lá Euquias, o sumo sacerdote, e deram-lhe o dinheiro que se tinha trazido da casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também todo Judá. E eles entregaram aos que tinham encargo da obra, e ali eles foram orientar, eles eram superintendentes, né? Eles estavam olhando o reparo da casa do Senhor. Estes deram aos que faziam a obra, trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa do Senhor. Todo trabalhador é digno do seu salário e precisavam também de gastos, de comprar as coisas e tudo para fazer, restaurar o templo do Senhor. E aqui, gente, deram aos mestres de obras e os edificadores para comprarem pedras lavradas, madeiras para as junturas, para as vigas das casas. Então, houve uma restauração do templo. Estes homens trabalharam fielmente, com fidelidade na obra, sendo seus superintendentes que olhavam eram Jaate e Obadias, levita dos filhos de Merari. Então eles existiam, assim como se diz, eles eram como um mestre de obras. Eles estavam ali olhando a obra que estava sendo feita. Eles estavam também sobre os carregadores e orientavam todos que trabalhavam em alguma obra. Dentre os levitas haviam escrivães e oficiais e porteiros. Escrivães que iam escrevendo, né, o que estava acontecendo. Gente, e acontece uma coisa mega importante nesse capítulo aqui. Enquanto eles estavam ali restaurando o templo, Euquias acha o livro da lei. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Euquias, o sacerdote, achou o livro da lei, glória a Deus, e do Senhor, dada pela mão de Moisés, pelo próprio Moisés. E Euquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias foi e deu esse livro a Safã. E Safã levou esse livro da lei, dado pela mão de Moisés. Ele levou o livro ao rei e falou com o rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto o Senhor lhes encomendou. Ajuntaram dinheiro que achou na casa do Senhor e deram na mão dos encarregados e na mão dos que faziam a obra. E além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, ele falou assim: olha, e sabe o que aconteceu mais, rei Uzias? Ilquias e Aicão, filho de Safã, não, peraí, eu falei errado aqui. E Safã deu a notícia ao rei Josias que Ilquias tinha achado o livro da lei. E o sacerdote Ilquias entregou e falou assim: e o sacerdote Ilquias me entregou esse livro. E Safã leu o livro para o rei.
ele leu o livro para o rei. Deve ter demorado bastante tempo, né, gente? E acontece, eu estou desde Gênesis e estou agora em 2 Crônicas, lendo a Bíblia toda. A Bíblia vai estar toda lá no YouTube. Então, se você me seguir, você vai conseguir ler a Bíblia toda. É de Gênesis a Apocalipse, com a permissão do Senhor, né? Então, aqui, gente, Safã leu, e sucedeu que o rei, ouvindo as palavras da lei, ele rasgou as vestes dele. Quando a pessoa estava triste naquela época, rasgava as vestes. Ele rasgou porque ele viu que não estava fazendo certo. E o rei ordenou a Elquias e a Aicão, filho de Safã, Abidão, filho de Mica, e a Safã, o escrivão Azarias, o ministro do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor para mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro, porque eu preciso saber, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós por causa dos nossos pais, porquanto os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, e precisamos fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. Precisamos guardar a palavra do Senhor. Então, gente, aí entra Hulda, profetiza a ruína de Jerusalém. Olha, uma mulher entra, tem gente que tem mais de falar que não existe mulher como profetisa, como pastora, mas se estão pregando, se está no nome de Jesus, nós não devemos ficar falando, não. Então Elquias e os enviados foram ter com a profetisa Hulda, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na parte baixa, e falaram-lhe a esse respeito. E ela disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber que todas as maldades que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram. Você que deixou o Senhor, volta para o Senhor. Jesus está voltando, irmãos. E aqui essa profetisa está entregando: eu vou destruir Jerusalém porque eles me deixaram. Tem gente que fala que Deus é amor, que Deus não vai destruir ninguém. Deus vai destruir sim. A graça do Senhor está na terra, mas quando a graça for retirada da terra, o juízo de Deus virá, e o juízo de Deus é terrível. Então conserta a sua vida diante do Senhor. E ela falou assim: olha, vou fazer isso porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não vai se apagar. Porém, o rei de Judá, que vos ensinou a consultar o Senhor, você vai dizer para ele: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porque o teu coração se enterneceu e você humilhou diante de Deus. E Deus, ouvindo as suas palavras, contra este lugar e contra os habitantes, te humilhaste perante mim. Você humilhou, você rasgou as suas vestes, porque rasgar as vestes naquela época era sinal de humilhação. E chorastes perante mim. Também eu te ouvi, ó rei de Judá, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais e será recolhido a teu sepulcro em paz. Você vai ficar em paz, porque você é um rei temente. Os teus olhos não verão esse mal que vai ser derramado em Jerusalém. Esse mal que eu hei de trazer sobre este lugar e sobre seus habitantes. E deram essa resposta ao rei.
Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todos o povo, desde o maior até o menor, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que fora achado na casa do Senhor, dado pela mão de Moisés. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estava escrita naquele livro. Então, Josias foi um rei que cumpriu a palavra do Senhor. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o fim está chegando, mas volta o seu olhar, faça como Josias, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, olhe para o Senhor. Eu faço isso, tenho procurado fazer. E Josias tirou todas as abominações, todos os pecados de todas as terras que eram dos filhos de Israel, obrigando a todos quantos se achavam em Israel a servirem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não se desviou de seguir ao Senhor, o Deus dos seus pais. Então aqui Josias fez correto no capítulo 34, segundo Crônicas. Eu gostaria de falar com você para fazer uma releitura da palavra do Senhor. E você tem a oportunidade de voltar para o Senhor. Esta é a palavra de Deus, eu apresento a vocês. Em nome do Senhor Jesus, larga as coisas que não são de Deus, tá bom? Em nome de Jesus.